Olá, galerinha do nono ano. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Primeira coisa que vocês têm que aprender são as fórmulas, tá? Sen significa seno. Esse negocinho aqui se chama ângulo. Depois que vocês vão entender lá, tá? Seno, cosseno e tangente. As fórmulas são as seguintes. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre hipotenusa. Esses são os nossos ângulos notáveis até o momento, tá? Então, cada ângulo, ele tem um valor. Seno, cosseno e tangente. Seno de 45, de 30, de 60, esses são os valores. Cosseno de 30, 45 e 60. Tangente de 30, 45 e 60. Vocês irão entender. Até o momento, nós tínhamos o triângulo retângulo, correto? E nós identificávamos a hipotenusa, sempre com o ângulo reto apontando para ela. E os demais a gente chamava de cateto, que a gente até dava o nome de hipotenusa A, cateto B e cateto C, correto? Aí até quando nós usávamos Pitágoras, a ordem dos catetos lá em Pitágoras não fazia tanto efeito para a gente usar a fórmula de Pitágoras. O que agora nós iremos ver é que os catetos, eles terão nomes, tá? Tanto cateto oposto como adjacente. Como identificar se o cateto é oposto ou adjacente? Vamos lá? Vejamos aqui alguns dos nossos exemplos, tá? Olha, eu tenho que primeiro identificar quem é a minha hipotenusa. Então, creio que vocês já estejam craques sabendo quem é a hipotenusa. Hipotenusa é quem o ângulo reto aponta. H é minha hipotenusa. Observe que agora, dentro do triângulo retângulo, há um outro ângulo sem ser o reto, que é este de 60 aqui, 60 graus. Então, você observe que o triângulo, ele está aqui, ó. Esse ângulo, ele está aqui. Então, o ângulo que estará dentro do triângulo retângulo, ele estará apontando para o cateto, né? Porque ficou sendo os catetos. O ângulo que ele aponta é chamado de cateto oposto. Vou botar CO, tá bom? Então, vocês observem que neste momento, aqui não tem nada escrito. Show? Agora, observe, se esse é o cateto oposto, então o 13 vai ser quem? O meu cateto adjacente, correto? Então, agora eu te faço a pergunta. No triângulo retângulo que nós estamos fazendo o exercício, quais são os elementos que aparecem com uma variável e uma letra? Olha, o H que eu coloquei que é a hipotenusa e o cateto adjacente. Você observe que o cateto oposto não tem nada aqui informado. Então, ó, vou apagá-lo. E vou lá para a minha fórmula. E vou ver qual é a fórmula que eu utilizo. Cateto adjacente e hipotenusa. Então, você observe que é o cosseno. Então, irei colocar cosseno. Aí, isso daqui eu não falei do ângulo. De qual ângulo? Ó, do ângulo que está aparecendo aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual, qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Porque, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa será a fórmula que eu irei utilizá-la. Agora, eu vou transformar a minha fórmula em números. Como? Olha, cosseno de 60, ele tem um valor. Aqui, ó, dentro desse quadradinho, ó, cosseno de 60, ele vale meio, ó, cosseno de 60. Então, irei substituir cosseno de 60, o valor dele é meio, igual cateto adjacente, 13. E a minha hipotenusa vai ser o H, que é a variável que eu tenho que calcular. Show? O que eu faço agora, professora? Cruzo. Regrinha de 3, tá? 1 vezes o y, 13 vezes 2, y é igual a 26. Pronto, encontrei o valor da minha variável do exercício do exemplo 1. Vamos de novo? Vou apagar.
Irei apagar aqui para não confundir também. Vamos lá. Tem agora aquele triângulo. Primeira coisa que eu vou identificar é minha hipotenusa. O ângulo reto aponta para a hipotenusa. Então, esse daqui é minha hipotenusa. Observe que o valor do ângulo mudou, mas é a mesma característica, tá? Ó, o ângulo está aqui, ele me aponta para o meu cateto oposto. Observe que dessa vez, o cateto oposto, ele tem algo escrito. Logo, se esse é meu cateto oposto, esse será o meu adjacente, ó. Mas não tem nada escrito. Vamos olhar na nossa fórmula. Qual das fórmulas tem hipotenusa e cateto oposto? Seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de qual ângulo agora, ó? Eu tenho que olhar para o triângulo, ó, de 45. Que será meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Agora, eu irei substituir a fórmula que agora eu sei, que eu irei usar por números. Ó, agora eu quero seno. Seno tá aqui, de 45. É raiz de 2 sobre 2 igual. Quem é o meu cateto oposto? É o x. Quem é minha hipotenusa? 6 sobre 2. Como que eu devo proceder? Cruzando, vou multiplicar. 2 vezes o x, x. 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, vamos lá, galerinha. Vimos isso no bimestre, primeiro bimestre. Multiplicação. Sempre vou multiplicar o número que está dentro pelo número que está dentro. O número que está fora, o número que está fora da raiz. Ó, 6 vezes 1, 6. 2 vezes 2, porque os dois estão dentro da raiz. Ficou 4. Correto? E o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Show? Agora, vamos lá. Existe raiz quadrada de 4? Existe, é 2, né? Então, ficou 6 vezes 2, 12. 12 dividido para 2, 6. Meu valor de x, 6. Foi quando eu multiplico radiciação, eu multiplico o número que está dentro da raiz com o número que está dentro da raiz. O número que está fora com o número que está fora. Show? Depois eu vejo se eu tenho raiz. Nesse caso, a raiz quadrada de 4 foi 2. Fiz a multiplicação, 6 vezes 2 deu 12, dividido por 2, 6. Foi? Vamos de novo para um terceiro exemplo. Vou apagar. Irei apagar esse exemplo aqui também. Agora, observe aqui, ó. Esses aponta para a minha hipotenusa. 45 aponta para o meu cateto oposto. Qual a fórmula que tem cateto oposto e hipotenusa? Novamente, deu seno. Seno do ângulo. Qual ângulo? 45. Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu não posso confundir. Seno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Meu cateto oposto, 12. Minha hipotenusa será o z. Show? Irei multiplicar. Presta atenção agora, tá? Ó. 12 vezes 2, 24. Aí agora, galerinha, olha aqui, ó. A raiz está multiplicando. Passará para o outro lado, dividindo. Parei aqui. Só que nós vimos também no primeiro bimestre que no denominador não pode ficar raiz. Então, iremos racionar. Como que eu tiro essa raiz do denominador? Ó, vou colocar ele em cima e irei colocar ele embaixo. Irei multiplicar. Então, 24 vezes raiz de 2 é igual a 24 raiz de 2. Novamente, galerinha. Ó, todos os dois estão dentro. 2 vezes 2, 4. Vou passar aqui para cima, tá? Z ficará 24 raiz de 2
dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque raiz de 4 é 2. Aí agora, lembrando que traço de fração é uma divisão. Eu não vou dividir esse 2 com esse, porque quando a gente faz a divisão, é a mesma coisa. A gente divide o número que está fora do radical com o número que está fora. Então, 24 dividido por 2, 12. 12 raiz de 2. Essa é a minha resposta final. Fizemos bastante exercícios na nossa aula Zoom. Espero que vocês tenham uma boa prova. Cairá razão trigonométrica no triângulo retângulo e Pitágoras com a equação do segundo grau. Beijão e até a nossa próxima aula e uma boa prova para vocês.